Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Então esse vídeo aqui rapidinho para falar um pouquinho desse sistema que eu gosto bastante, tenho feito bastante hacks e variações dele, que é o Lasers and Feelings, né, os lasers e sentimentos, que é esse jogo curtinho. Ele é uma página, o jogo é isso aqui, do John Harper, que ele lançou, fez tanto sucesso que, passado algum tempo, ele liberou as mecânicas de jogo de forma aberta para que pessoas pudessem criar jogos com essa mesma mecânica, né? Não está liberado o layout, mas as regras estão, nem o texto, mas as regras estão liberadas, e eu acho bem legal assim, né? Eu uso bastante sistemas nacionais para fazer jogos meus, né? Então eu tenho jogos utilizando o C4, eu tenho jogos utilizando o Triad, eu tenho jogos utilizando o Dominus, mas quando o assunto é sistemas abertos de fora, de outros países, com certeza eu vou de Lasers and Feelings, né? Eu já lancei o Chianta, que lá você tem o Tech e o Ki. Eu lancei o Yana Huanca, que lá você tem o Céu e a Terra. E agora eu lancei recentemente o Alma e Sangue, ou Sangue e Alma, né? Todos baseados nisso. E ele tem uma mecânica bem simples, né? Para quem não sabe, o jogo original ele era um jogo de ficção. Então você era parte de uma tripulação de uma nave que estava fazendo determinadas missões, né? A nave Raptor. E aí você criava o seu personagem da seguinte forma. Deixa eu dar um zoom aqui, colocar eu aqui do lado, né? Então você escolhia o estilo do seu personagem, né? Aqui ele dava algumas opções, né? Ele era um alienígena, um androide, ele era perigoso, heróico, intrépido, né? Várias opções. Um papel para ele: você é médico, você é engenheiro, explorador, piloto, cientista, soldado, whatever. Ou seja, você tinha um estilo, um papel, que seria uma profissão, e tudo isso iria determinar no teste, já eu vou falar, mas o principal era o número. O Lasers and Feelings usa só um dado de 6 lados, e na verdade você nem chega a ter atributos, mais ou menos. Na verdade você tem 2, mas que eles são representados com um único número. Então você escolhe se você quer um número que vá de 2 até 5. Então pode ser 2, 3, 4, 5, não pode ser 1 e também não pode ser 6. Né? E como os jogos geralmente eles têm que ter essa dicotomia, esses 2 atributos, essas 2 características, né? É mais ou menos assim. Lasers and Feelings é lasers e sentimentos. Então se o seu número for muito alto, você escolheu lá um 4, um 5, quer dizer que você é melhor em lasers, ou seja, coisas relacionadas à tecnologia, ciência, precisão, né? E os testes seriam feitos assim: quando você precisa testar laser, quando você precisa testar a sua habilidade com tecnologia, com precisão, com ciência, você tem que rolar abaixo desse número. E, por outro lado, se você escolher um número baixo, né, você tem os sentimentos, os feelings, ou seja, que é aquilo relacionado ao seu lado humano, a diplomacia, a intuição, sedução, né, selvageria. E aí você teria que rolar um número acima dele. Então ele sempre fica aquilo. Em algumas ações você vai precisar rolar abaixo, em outras ações você vai precisar rolar acima. Então fica sempre nessa flutuação, que dá uma dinâmica muito legal. Muito legal. Ai, Tarcísio, se eu rolar exatamente o número, já a gente vai ver isso. Aí depois ele pedia para você dar um nome bacana. Você tem certos itens que também podem ser importantes, né? E até o grupo em si, ele tinha 2 características que eram do grupo, né, da nave e tudo mais. Mas vamos ao teste, que é o que realmente importa. Então, toda vez que você vai fazer um teste, a primeira coisa é você definir se você está usando o laser ou o feelings. Eu estou usando agora esses 2, mas, por exemplo, no meu jogo Yana Huanca, os atributos é a terra, então você tem que rolar menos, ou o céu, você tem que rolar acima.
Mas aqui é Lasers and Feelings. Primeiro é saber a ação se relaciona ao quê? O que você vai usar, né? Você vai usar mais laser, mais precisão, mais tecnologia, mais ciência? Então aí você vai testar o seu laser. Você vai jogar o dado para tentar rolar abaixo. Ah não, vou usar mais o feelings, mais a intuição, a empatia. Aí eu vou tentar rolar acima. Então definido isso, o próximo passo é definir quantos dados eu vou rolar. A gente já tem um dado, sempre rola com pelo menos um dado, né? E aí, caso você tenha alguma qualidade que diz que tem a ver com isso, ou seja, ou porque tem a ver com o teu estilo, ou porque tem a ver com o teu papel, você pode rolar um segundo dado. E caso você fez preparativos suficientes, você rola 3 dados. E agora tem uma regra aqui que eu não tenho certeza se fui eu que inventei, não, tem aqui sim, né? E ainda existe a possibilidade de você receber ajuda. No caso de alguém te ajudar, ou outras pessoas te ajudar, você recebe mais um dado, né? E aí você rola todos, e aí vai depender do número de sucesso que você tem. Se você não tem, se nenhum dos dados ele dá o resultado que você pretendia, acima ou abaixo do que você está testando, as coisas dão bem errado. E o mestre ou você enquanto solo vai definir uma consequência bem diferente da pretendida. Se um dado dá sucesso, você consegue o que você queria com uma complicação. 2 dados, tudo certinho. 3 dados, você consegue e ainda por cima alguma coisa além do planejado de bom para o personagem acontece. E se você rolar exatamente o número do seu número do personagem que você escolheu, aquele que fica ali no meio, né? Aí você tem um insight especial do que está acontecendo. Aí você pode descobrir alguma coisa muito importante de toda a situação. No caso de um jogo com o mestre, você perguntaria ao mestre e ele teria que te responder honestamente. Então esse é o andar da carruagem, né? É extremamente original? Não é, né? Se eu não me engano, aquele jogo solo, Three Stone Stories, acho que é isso mesmo, né? Que é aquele jogo de uma página que eu cheguei a traduzir, eu já falei aqui. Ele usa uma mecânica muito parecida, né? É um jogo que se baseou no Powered by the Apocalypse, mas que atingiu aí algo muito próximo do Lasers and Feelings. Mas a forma como ele foi descrita, tão sucinta, tão fácil, embora que ainda tenha alguns pontos que sejam ainda um pouco dúbios, né? Por exemplo, se você rolar o número exato, né? Tem várias interpretações, mas aqui no texto fica um pouquinho dúbio. A todos os dados que eu rolei, um dado que eu rolei, né? Como é que funciona isso, né? Então, algumas coisas ainda vai... não, aqui tá falando, uma rolagem de Laser Feelings, que é os 2, né? Você ainda tem sucesso. Legal, então esquece que eu tava falando. Eu que não coloquei isso no meu jogo. Né? Então, você tem um sucesso e ainda por cima tem um insight. Não, eu coloquei sim. Né? Então eu adoro esse sistema, basicamente é isso. Depois ele dá algumas tabelas aqui, que virou uma tradição, né? Os jogos baseados em Lasers and Feelings terem tabelas para ajudar a montar a trama. Por isso que o pessoal do solo acabou aderindo bastante. E algumas dicas assim bem básicas de como rolar o jogo. Então é isso, né? Então, para quem quer criar um hack de Lasers and Feelings, né? Você precisa criar 2 ambiguidades de teste, 2 características que não precisam ser opostas, mas que funcionem muito diferente. Por exemplo, no Shianta eu tenho Tech, que é tecnologia, e o Ki, que é a força espiritual. Então, ou você vai testar a Tech, tecnologia, ou você vai testar o Ki, a energia espiritual. Você vai ver o que você vai usar, e aí, né, em uma delas você vai precisar rolar abaixo, em outras você vai precisar rolar acima. No caso do Yana Huanca, que é aquele RPG de aventuras pré-colombianas, eu tenho o céu e a terra. No caso do sangue e alma, eu tenho sangue, que são as características vampíricas, e tenho
alma, que são as características humanas. Então, algumas vezes você vai precisar usar as características vampíricas, os poderes e tudo mais, e outras você vai precisar usar as características humanas, como, por exemplo, não ser descoberto numa festa, por exemplo. Ou não entrar em frenesi, né? Não entrar em pavor quando vê a luz do sol e você está longe do seu refúgio. É muito mais uma questão de controle do que de poderes vampíricos. Então é bem simples, é uma coisa genial, e é muito legal que o John Harper tenha colocado essa mecânica em licença aberta, porque, como eu falo, criar um sistema de jogo não é fácil, assim, né? Eu crio alguns, mas, assim, na verdade o que eu faço são grandes retalhos, né? Não tem nenhum sistema que eu criei que eu realmente ache que seja original, não, né? Velhas Histórias ao Redor da Fogueira 1, ele é uma variação do Dominus. O Velhas Histórias ao Redor da Fogueira 2, ele é uma variação do Aventuras Fantásticas. Então, mas aí que tá, a gente não precisa, né? Porque a gente pode pegar esses sistemas em licença aberta e a gente pode usar exatamente como elas estão descritas, né? Explicando com as nossas próprias palavras. Tem muito sistema aberto que você pode fazer um copia e cola também, não tem problema. Mas esse não, esse daqui ele liberou as regras em si, mas não o texto e nem o layout. E aí você tem um jogo balanceado, né? Mesmo que você não tenha tempo de fazer todos os playtests que você gostaria para balancear e tudo, quando você pega um sistema desse ele já vem com playtest para você, ele já foi testado e aprovado. Então recomendo muito quem quer criar aí seu primeiro jogo, em vez de ficar inventando a roda, pega um desses sistemas, você pode colocar quantas regras você quiser, você pode alterar, e é isso. Lasers and Feelings.